Temos a alegria de entrar na sua casa, onde você estiver nos assistindo agora pela internet. Programa Sim à Vida, um programa que procura trazer o valor da vida humana na sua dignidade, desde o seu início, da sua concepção até a morte natural. Esse é um trabalho aqui da Casa Provida, juntamente com a TV Evangelizar. No programa de hoje nós temos uma conversa com alguém que está na área da filosofia. E você vai ver que essa conversa vai trazer muito para a gente. Estou aqui com Francisco Ratzo, professor na área de filosofia, formado na PUC. É isso mesmo, Francisco? Sim, padre. Meu nome é Francisco Ratzo, muito prazer estar aqui. Uma honra poder estar falando sobre esse assunto com vocês. Sou formado em filosofia pela PUC, mestre em filosofia pela PUC. A PUC de São Paulo. PUC de São Paulo, isso. Tá, mestre em filosofia. Francisco, o que te levou, porque a gente tem um conhecimento aí, você tem um trabalho inclusive na mídia social também, falando sobre questões que nós vamos tratar aqui, do aborto e outras. O que te levou a entrar nesse assunto? O que me levou basicamente é perceber a precariedade das pessoas discutindo esse assunto. Então eu percebia que havia muitos ataques à questão da vida, sobre o fundamento filosófico dessa questão, e muito movido por mera curiosidade, pessoas me perguntando. Eu já fui um defensor do aborto, já fui favorável ao aborto. Você foi desfavorável ao aborto? Já por muito tempo, aliás. Defendi, como qualquer um desses que a gente percebe defendendo aí, eu percebi que os meus argumentos eram extremamente falhos, né? Quais eram os teus argumentos quando você defendia o aborto? A mulher tem total liberdade em abortar, o corpo pertence a ela, o embrião não passa de um amontoado de célula, ninguém deve ter nada com a vida do outro, o Estado não deve interferir, enfim, argumentos que são típicos, né? Reduzir a vida humana a uma questão meramente biológica. Você é católico? Sou católico... Praticante? Praticante, claro. Tá, mas só que eu tenho uma frase sua aqui que eu gostaria de trazer aqui e para todos que estão nos assistindo. Deixei de ser abortista muito antes de me converter ao cristianismo. Como assim? Sim, eu comecei a pensar na questão do aborto bem antes de pensar na questão da minha religiosidade. Eu não faço essa mistura. Para mim, o modo como eu compreendo esse tema não tem nada a ver ser defensor do aborto e ser religioso. Na verdade, eu me tornei contrário ao aborto a partir do momento em que eu não pratiquei aborto ou incentivei ninguém a praticar, mas eu tive amigos que se envolveram com esse tema, com esse conflito existencial, com esse conflito moral. E eu era um adolescente, confuso, como todo adolescente, e não o impedi. Fui negligente na questão. Aí depois disso veio uma reflexão. Veio uma reflexão muito profunda sobre o tema. Para mim, eu nem era religioso ainda. Uhum. Eu fui me converter com 27 anos só. Eu já tenho 37. Tá, então você, mesmo ainda não tendo aquela conversão cristã, acontece algo, esse algo mexe com você, é uma, vamos dizer assim, uma dúvida existencial acontece ali. Passei por uma dúvida profunda por ter sido negligente com esses meus amigos, de não ter impedido isso. E hoje eu me arrependo profundamente de ter não participado, mas não ter sido mais ativo. O que me deixou muito comovido e foi muito difícil para a minha consciência lidar com isso, mas soube lidar, e isso foi bem antes da minha conversão ao cristianismo, não tem nada a ver. São duas coisas distintas, né? O problema para mim do aborto é um problema puramente moral, existencial e diz respeito à vida. É um pilar acima de qualquer discussão. Acho que um ponto que o Francisco está trazendo para a gente aqui é fundamental, porque é só o religioso, é só o padre, é só o cristão, é aquela pessoa que vai na igreja que defende a vida? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum, isso é uma questão necessária, né? Eu conheço muitos ateus, inclusive, que são pró-vida radicais. E já vi pessoas que se dizem religiosas ser favorável ao aborto. A gente tem, inclusive, um exemplo aí de um grupo que se diz católica, que é católico pelo direito de decidir, que são pró-aborto, pró-escolhas, e se dizem católicas. Então, não vejo a relação necessária entre ser abortista e não ser cristão, não ser religioso, ou ser contra o aborto e ser necessariamente... Esse grupo das católicas pelo direito de decidir, a gente abre um parênteses aqui, né? Porque só usam o nome católicas, né? Mas, na verdade, é uma forma até de
tentar trazer a problemática, vamos dizer assim, a questão do aborto, como se tivesse um selo da igreja, né? Sim, eles querem usar justamente como o senhor falou, de um selo da igreja, de um patrimônio que é cultural da igreja, e dando a essa temática um peso tradicional, né? Um peso dessa entidade, mas não tem nada a ver, é só uma questão de nome e abuso, na verdade, entre aspas, de uma marca que tem uma tradição, que tem uma história. Francisco, quando começa a vida? Porque uma das questões do aborto é o seguinte, não existe ainda, é só um amontoado de células, então não há vida. Como que a gente, até filosoficamente, como que a gente pode falar sobre isso? Olha, padre, a questão, para os telespectadores perceber, eu também sou amontoado de células, o senhor é amontoado de células, todos aqui que estão nos assistindo somos todos amontoados de células. A questão é não reduzir o embrião a apenas um amontoado de células. O embrião ele é uma entidade singular, autossuficiente no seu desenvolvimento, possui um autodesenvolvimento, possui um dinamismo que lhe é próprio, e a tendência é olhar para este fato e reduzi-lo a um fato biológico, mas ele não é um fato biológico, ele é uma entidade antropológica. A vida, naquela singularidade, ela começa na concepção, no encontro entre um óvulo, que é uma vida, um óvulo, é um ser vivo biologicamente, e um espermatozoide, que também é um ser vivo. O que ele não é ainda separado é uma pessoa. A questão do embrião, do fato embrionário, é que ele carrega naquele fato um valor, que é o valor da pessoa humana. Então, no momento da concepção, já temos a concepção de um alguém, não um isto, não alguma coisa, mas alguém da qual pais, familiares já podem chamar de filho, primo, neto, dar um nome, inclusive. A mulher, quando está grávida, ela não fala, eu estou esperando uma coisa. Exatamente. Eu estou esperando o meu filho, estou esperando receber na mão esse meu filho, né? Sim, eu lembro muito bem, eu tenho 3 filhos, quando minha esposa foi fazer o ultrassom da nossa... Esse assunto estava bem quentinho na minha cabeça, quando ela foi fazer o ultrassom da minha 3ª filha, eu não vi um amontoado de célula. O que eu vi foi a minha filha. Quer dizer, há uma participação já numa comunidade de seres humanos. Aquele ser, ele não é tal como esse copo, ele não é tal como essa poeira que está aqui em cima, ou pode ser simplesmente varrida. Ele é uma entidade da qual eu posso chamar de filho, e que, embora ainda ela não responda para mim como pai, há uma expectativa de que ela me chamará de pai. Um dia me abraçará, me amará, vai chorar, sorrir. Você falou num tema aqui, fato antropológico. Tem uma dignidade nesse ser humano, nesse embrião que já é esse ser humano ali presente? Sim, aquela experiência de um fato que nós constatamos, inclusive hoje em dia, com equipamentos mais precisos, quer dizer, há uma célula singular ali, ele é um fato que eu experimento, Sim. Um fato que empiricamente eu consigo constatar. Mas diferente de outros fatos, que eu constato apenas, mas não vejo nele um valor tão grande, embora nos fatos eu encontro valor. Eu sei que esse fato, chamado copo, tem um valor. Eu sei que nesse equipamento tem outro valor. Mas naquele fato singular chamado embrião, há um valor da dignidade. Esse valor ele é irredutível. Ele não pode ser reduzido a nenhuma outra coisa. Ele é um valor que se autossustenta. Ele é um valor que possibilita, é o pilar de todos os outros valores possíveis. Ele não é um valor que eu estou subordinado a outro valor, ele é um valor soberano. Valor soberano. Nós vamos para um breve intervalo. Você viu, a filosofia nos ajuda a pensar o ser humano. Nós já voltamos aqui na Evangelizar, programa Sim a Vida. O programa Sem a Vida está de volta. Estamos falando hoje sobre a dignidade do ser humano com o mestre em filosofia, o professor Francisco Ratzo. Você sabe que esse programa é mantido pela TV Evangelizar. Você pode contribuir com essa obra www.padrereginaldomanzotti.com.org.br ou pelo 41 32 21 60 60. E pode também entrar no nosso site da Casa Provida Mãe Imaculada, www.casaprovidami.com.br.
Lá você vai ter bastante informações também sobre a defesa da vida. Francisco, no bloco anterior nós falamos sobre a dignidade, entramos um pouquinho, você falou brevemente de você ser um defensor da vida, mesmo antes de ter passado pelo teu processo de conversão, né? Religião e ciência são os dois campos para tratar dessa questão da vida humana? Sim, religião e ciência são complementares. Muita gente acha que elas são excludentes. Claro que existem questões que podem ser excludentes na religião referente à ciência. A questão é que há uma confusão de categoria do que religião trata e do que ciência trata. Ciência, basicamente, responde às perguntas de como as coisas funcionam. Quer dizer, a ciência visa a funcionalidade das coisas. Ela olha para os objetos, ela olha para as coisas e tenta encontrar o seu mecanismo, a sua funcionalidade. Faz juízo de valor ou não faz juízo de valor? Há uma discussão filosófica bem profunda se ciência faz juízo de valor ou não. Basicamente, assim, no primeiro momento, didaticamente, vamos assumir do ponto de partida, é melhor não. Tá. A ciência tenta ser imparcial no juízo de valor. Imparcial, a ciência tenta ser imparcial. Em filosofia nós fazemos assim, ela lida com os problemas de fato. Ela pergunta o como das coisas. Já a religião, ela busca referir-se ao que e ao sentido das coisas. A pergunta da religião é em busca do significado. A religião visa dar para o homem destino, horizonte. A religião visa fornecer para o homem o sentido da sua própria vida. A religião está muito mais próxima a uma sinfonia do que o cientista próximo ao engenheiro, por exemplo. Então a gente pode pensar muito mais, quando a gente pensa em Deus, por exemplo, muito mais numa entidade como um maestro de uma orquestra sinfônica, que rege o sentido da vida, do que um engenheiro que projeta um prédio. Claro. Então, assim, existe essa confusão na cabeça das pessoas de que problemas da religião, elas interferem nos problemas da ciência e vice-versa. Na verdade, é só falta de entendimento do que uma coisa lida do que outra, das perguntas da religião e das perguntas da ciência. A ciência, então, vamos dizer aqui, vamos pegar aqui a biologia, aquilo que nós falávamos no bloco anterior, ela pode definir um fato. Existe ali um ser humano, no sentido, deixa eu colocar melhor, existe ali uma vida biológica. Agora, a questão daquela vida biológica, estamos falando do embrião aqui, a religião pode nos falar um pouco mais sobre isso. Claro, a ciência mostra pra gente como que o processo se dá. Um cientista, um biólogo, ele é capaz de fornecer pra gente todos os detalhes deste processo, de quando a vida se inicia, a embriologia, por exemplo, quando o embrião começa e como ele se desenvolve, biologicamente. Só que para dizer isto é um ser humano, não é a biologia que faz. A biologia, quando fala isto é um ser humano, ela vai dizer isto é um homo sapiens. A religião ou a filosofia, para quem não é religioso, mas se você pensar que a religião ou a pergunta sobre o que é o homem, para o biólogo que vai dizer isto aqui é um ser humano, ele presume saber já o que é o ser humano. Então a pergunta da filosofia, a pergunta da religião é o que é um ser humano. Uhum. Então é uma pergunta sobre o fundamento e não sobre o processo. Então filosofia e religião lida com aquilo que fundamenta a questão antropológica e o biólogo lida com aquilo que fornece para a gente a análise do processo biológico. E o cristianismo, de modo especial, entrando agora um pouco mais no campo da religião, o cristianismo ele tem um peso especial nessa questão da valorização e a defesa da vida? Claro, sem dúvida. A religião cristã, ela, na verdade, nós podemos defendê-la de que ela libertou, de que ela trouxe a ideia de que o homem é um indivíduo singular e que tem valor de dignidade na sua singularidade e um valor completo perante a Deus e não perante uma comunidade política, uma comunidade social. A relação que o homem tem consigo, seu valor de dignidade, é um valor que diz respeito diretamente a Deus. Então o cristianismo ele fornece para a gente bases teológicas fundamentais para mostrar que aquele ser, na sua singularidade, ele tem uma dignidade que é integral a ele. Mas a gente não precisa recorrer o tempo todo à religião. Os próprios documentos da igreja falam que o problema é ontológico, que diz respeito a... É uma palavra difícil para os telespectadores, que é uma palavra técnica, mas é um problema que diz respeito àquele ser. O ser. E que a razão natural, não a razão revelada, é capaz de dar conta de compreendê-lo. É claro que a fé fornece um sentido final para tudo isso. Mas a nossa inteligência racional é capaz de compreender aquilo em toda a sua dimensão. O homem, pela sua inteligência,
ele é capaz de compreender o ser humano que está ali. Mesmo que ele não tivesse religião. Não tenho a menor dúvida em relação a isso. Aliás, isso é o que a Igreja Católica defende. Eu não preciso ser... Uma pessoa não precisa ser católica para entender que a dignidade da vida está ali. O entendimento da dignidade da vida, ela é dada pela razão natural, que é a nossa capacidade de racionalizar, inteligir ou fazer formulações cognitivas, independente de um dado revelado. A não ser, acho que São Tomás de Aquino aqui nos ajuda a entender um pouco isso, a não ser que essa capacidade da pessoa esteja, vamos dizer assim, obstruída por ela ter se desviado demais, vamos dizer assim, na situação até do pecado, né? Porque aí você já começa a desvalorizar a pessoa, você vai perdendo essa capacidade de ver a dignidade do outro, o valor do outro. Sem dúvida, padre. O pecado, ele é, do ponto de vista teológico, ele é justamente aquilo que coloca o homem em total disfunção com a criação, né? Então, é claro que quanto mais afastado de Deus, mais na escuridão, mais na incapacidade de fazer bons julgamentos o homem está. Santo Agostinho é um santo assim que para nós católicos, pela nossa a doutrina, tanto ensinamento que ele desenvolveu é fundamental. Agostinho, me parece, começou a trabalhar a questão do valor da pessoa. E agora nós podemos aplicar um pouco isso para o embrião, a questão da pessoa? Claro, um dos atributos fundamentais que qualificam o embrião na sua dignidade é o conceito de pessoa. O que faz alguém ser pessoa? Quer dizer, o que significa pessoa? Pessoa é a qualidade de ser singular, indivíduo, que se autodesenvolve para a maturidade, né? Que tem uma dinâmica própria para a sua maturidade e que se relaciona, que tem relação numa comunidade, seja a relação numa comunidade humana, seja na sua própria relação com Deus, para aquele que para o católico, para o cristão. Então, o conceito de pessoa, inclusive o conceito de pessoa foi formulado pela sua primeira vez por Boécio, que é um filósofo e um teólogo importante da tradição católica. O conceito de pessoa marca justamente esse ser, essa entidade que possui ou está para a racionalidade. Estar para a racionalidade é a capacidade de autocompreensão de si e do outro. Mesmo que ainda não compreenda, mas já vai trazendo essa capacidade de compreensão. Claro, mesmo que ela não compreenda naquele momento. Então, o embrião não vai compreender naquele momento, assim como um bebê não compreende. Mas ele possui a sua potencialidade para a compreensão e uma potencialidade que é dada na condição de autodesenvolvimento. Ele não precisa de nenhum agente externo para provocar essa... Está nele. Está nele. Está nele. Exatamente. Faz parte do... Vamos dizer assim, é a própria essência daquele ser. A essência do ser, ela é uma pessoa e a capacidade de compreensão, relacionamento, e o embrião, no primeiro bloco nós falávamos isso também, tem tudo isso, é um ser humano. Nós vamos precisar dar um breve intervalo e já voltamos nesse assunto que está abrindo a nossa mente para o valor e a dignidade da vida humana. Já voltamos. Programa Sim a Vida, a dignidade do ser humano é o nosso tema de debate hoje. Está conosco aqui o professor de filosofia Francisco Ratio. Francisco, no bloco anterior nós falamos um pouco aí sobre a questão da pessoa. Existe um Estatuto do Nascituro, ele está em votação, foi um projeto apresentado no Congresso. Como que você vê essa questão em Estatuto do Nascituro? Olha, isso é uma questão, na minha forma de analisar. Nós brasileiros dependemos muito de estatutos, né? Estatuto do adolescente, Estatuto do idoso, Estatuto das domésticas. Mas se pararmos com cuidado, analisar com cuidado, de pensar que há uma Constituição e que há artigos na Constituição, artigos que são fundamentais, que garantem o direito à vida. O artigo 5º da Constituição? Sim, exatamente nisso que eu estou pensando. Não há necessidade nenhuma de derivar um estatuto. É claro que um estatuto ele é uma regulamentação dada por uma demanda, e é uma demanda que cria problemas jurídicos. Nesse sentido, ele é um avanço. É um avanço político, é um avanço que melhora a possibilidade de julgamento de alguns casos. Mas, na minha opinião, é
são onde nós devemos bater, quer dizer, a tecla que deve ser analisada, pegada, puxada, questionada, é na questão moral, é na educação, é no tecido social, é na sociedade civil e não em cada vez mais políticas, né? Colocar regrinhas, não pode isso, pode aquilo, não pode isso. A questão aqui não é poder ou não poder, a questão não deve. Aborto não deve ser permitido, não pode ser permitido. Quem defende o aborto vai dizer o seguinte: tudo bem, vocês estão falando isso, mas sempre aconteceu o aborto, então legalizado ou não, então vamos legalizá-lo. Sempre aconteceu o aborto, sempre aconteceu o homicídio, sempre aconteceu o assalto, sempre aconteceu, quer dizer, o que existe aí é uma confusão da possibilidade de um mundo possível, leis legislam sobre o mundo possível, sabe, a possibilidade de ter um mundo perfeito ideal. Dizer, é um mundo ideal, o universo das leis é o universo da idealidade, daquilo que nós almejamos enquanto ser humano, e os fatos, quer dizer, a demanda cria problemas. Então, você fala assim que vai continuar existindo aborto, portanto, vamos legalizar, então a gente chuta o pé na jaca e pronto. Então, acabou. Vamos legalizar o homicídio, porque vai continuar tendo homicídios? Exatamente. Isso, os problemas lógicos que esse tipo de argumento leva é perda de vista, quer dizer, eu derrubo qualquer possibilidade de julgamento, inclusive, né? Quer dizer, do fato que acontece e de fato acontece, não poder deduzir um dever ser é uma coisa extremamente complicada, né? Então, esse argumento é absolutamente falacioso em todos os aspectos, aliás, não faz nem sentido. Né? E a legalização acaba por aumentar o número de abortos praticados. Ainda temos mais essa situação. Eu gostaria de ver com você um outro ponto aqui, porque aí, ligado a isso que nós falamos anteriormente, para forçar a legalização, nós temos visto assim, casos extremos que comovem, que trazem então uma questão de sensibilidade social são apresentados. Por exemplo, no México, uma criança, uma pré-adolescente engravidou. Tá vendo só? Então precisa legalizar o aborto. Aqui no Brasil mesmo, se eu não me engano, a cidade chama-se Alagoinha. Há uns 4, 5 anos atrás, no Nordeste, houve um caso semelhante com uma garota, acho que de 12 anos, alguma coisa assim. Isso é usado para a legalização do aborto. Como você vê isso? Eu vejo isso como um absurdo, porque eu tomar como padrão casos extremos, quer dizer, não faz o menor sentido. Casos extremos são casos extremos, eles não são casos padronizados. Então, eu não posso tomar o caso extremo como aquele que vai normativizar os casos que são ditos como comuns. Casos extremos devem ser analisados na sua extremidade. Quer dizer, nós não podemos transformar a complexidade de um problema com soluções simples. A complexidade de problemas deve ser solucionada com a complexidade das ferramentas para ser solucionadas. Eu não posso, então, para resumir o que eu estou dizendo, eu não posso pegar um caso que é extremo do extremo. Uma criança que engravidou devido a um estupro. Estupro do padrasto, coisas do caso tipo. Extremo que mexe. Que comove, que mexe, e tomar aquele caso extremo como a régua para todos os casos. Generalizar tudo então, isso. Então, assim, ele deve ser tratado na sua extremidade. Como ele deve ser tratado é um outro problema. Mas ele não é o norte para todos os casos. E você falava um pouco antes, há pouco na nossa conversa, a questão de, em todos os casos, a questão da moralidade, a questão da família, trazer todo esse tema da defesa da vida dentro da família. Seria mais ou menos isso? Sim, sem dúvida. Nós brasileiros temos, infelizmente, uma dependência com problemas políticos. Nós queremos que o Estado interfira o tempo todo na nossa vida. Então, acontece assim, nós esperamos muito a lei para isso, a lei para aquilo, a lei para isso, a lei para aquilo, o governo vai regular, não vai regular. No fundo, para mim, o problema central é se eu devo ou não fazer. Dado se é proibido ou não é proibido, a questão é saber lidar com uma questão de consciência, uma consciência moral. Eu não posso pensar num mundo que é esmagado por leis, e quando eu solto essas leis, parece que tudo é permitido. Não, ele não é permitido porque é uma questão de moralidade, é uma questão de dever ser. Então, tendo lei ou não tendo lei, eu não vou praticar porque eu sei que aquilo é profundamente errado, que aquilo é profundamente escandaloso, né? Não é nem questão de ser errado. Não é moralmente errado só no sentido, isso é certo ou errado. Isso é escândalo. Né? É um assassinato, nós estamos falando aqui de um assassinato no caso do aborto. Em um debate você citou que a humanidade está contida em um homem. Baseado nisso, podemos afirmar que os homens são todos iguais?
Sim, quando eu citei essa frase, o contexto dela era dizer o seguinte: matar um ser humano é como matar a humanidade. Quer dizer, a gente faz muita soma, né? Ah, porque o comunismo matou milhões de pessoas na Segunda Guerra. Ah, porque o nazismo matou tantas pessoas. Ah, porque os genocidas eles matam em milhões. A questão é que a gente calcula, o parâmetro do cálculo é da quantidade. É claro que a quantidade tem um peso. Mas se eu pensar que na quantidade de mortes que eu promovo, ou de que um genocida promove, eu não promovo, né? Tento ao máximo não promover, mas a quantidade de mortes que um genocida promove, ele sempre mata um. E ele está matando um ser humano. E é o problema de matar um ser humano que reside todos os problemas. Resumindo, o ser humano traz em si um valor absoluto de vida. Sim, exatamente isso que eu estou dizendo. Na morte de um ser humano está a morte de toda a possibilidade da humanidade. Se eu justificar a morte de um ser humano, eu sou capaz de justificar a morte de todos os seres humanos. De todos os seres humanos. Seja um ser humano mal formado, má formação, com síndrome de Down no ventre materno, seja como for, é um ser humano e traz em si um valor absoluto da vida. É o que a gente está falando nesse programa de hoje. Esse programa é levado a você por meio da TV Evangelizar. Você pode estar sempre contribuindo com essa obra. www.padrereginaldomanzotti.org.br. Telefone 41 é o código 3221 6060 e pelo site da Casa Provida, www.casaprovidame.com.br. Francisco, o pessoal pode se encontrar com você por meio das mídias sociais, sim. Facebook? Facebook sempre, estou sempre por lá, debatendo, discutindo e arrumando encrenca com pessoas. Francisco Ratzo, aí você encontra ele no Facebook, pode estar tirando mais dúvidas com ele. Vai estar saindo um livro aí? Eu sou contratado pela editora Record. O livro que eu vou publicar não é sobre aborto. Por questões de contrato ainda não posso divulgar o tema, mas eu tenho certeza que é um tema bem espinhoso e vai deixar o povo bem... Espero dar uma boa sacudida aí no mercado editorial. Legal. Para fechar essa conversa, vale a pena dar um sim à vida? Vale a pena? Vale mais do que a pena. Vale a própria vida, vale toda a nossa consciência humana. Legal. Sim à Vida foi o programa que chegou até você hoje, que possamos seguir juntos mais um programa no futuro de evangelização. Fique com Deus.